Iniciando, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de instalações do CEP, né? Então, antes da gente prosseguir com a aula de hoje, vou passar hoje a dica do Senai Play, sobre EPCs, né? Equipamentos de proteção coletiva, que são tão importantes quanto os EPIs, né? Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui. Não posso esquecer do áudio, né? Só um minutinho, pessoal. Ok, agora tá ok. Então vamos lá, deixa eu dar o play aqui para a gente já iniciar com a dica de hoje. Na indústria de proteína animal, a segurança para quem produz e trabalha deve vir em primeiro lugar. É para garantir o bem-estar de todos que os equipamentos de proteção coletiva existem. Os EPCs são sistemas e dispositivos criados para proteger os grupos de trabalho envolvidos na realização de uma determinada atividade. Você precisa saber quais são eles e como são utilizados para trabalhar com eficiência. Vamos ver como isso é feito? No episódio de hoje você vai ver o que são os equipamentos de proteção coletiva, como se dá a sua implementação na indústria de proteína animal e o uso correto dos EPCs. Os equipamentos de proteção coletiva são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho que protegem os trabalhadores dos riscos existentes no processo. Normalmente os EPCs, como também são conhecidos, facilitam o trabalho, aumentam a produtividade e garantem a proteção para os trabalhadores. Entre estes equipamentos estão as grades de proteção das máquinas, os extintores de incêndio, exaustores e muitos outros que veremos adiante. O equipamento de proteção coletiva deve ser adotado preferencialmente ao uso do equipamento de proteção individual. Para que se desenvolva e instale os equipamentos de proteção coletiva, cabe à empresa, por meio dos profissionais de segurança do trabalho, fazer uma análise prévia dos riscos e das soluções que serão implementadas. Eu estou aqui com a Sandra Baz, engenheira de segurança do trabalho. Sandra, foi exatamente isso que aconteceu aqui, não é verdade? Exatamente. Aqui na empresa, a gente faz a adoção de medidas através das nossas ferramentas preventivas. Então, a gente tem aí uma série de ferramentas que são adotadas para antecipar os riscos, para mitigar possíveis perigos e riscos que possam acontecer aos trabalhadores. E para isso, os trabalhadores receberam algum tipo de instrução? Sim, todo trabalhador ele recebe, antes mesmo de iniciar suas atividades, a primeira coisa que ele vai receber é a integração de segurança. Depois da integração de segurança, ele... Bem, pessoal, só fazendo um adendo aí, né? Essa integração aí, né? Toda empresa faz aí, dependente aí da área, né? Porém, vamos falar da área aí de distribuição, de transmissão. Então, nessa área em específico, né, são o que algumas concessionárias, e por exemplo, o pessoal lá do Pernambuco, ainda chama POP, né? Se eu não me engano, também tem do Mato Grosso. Já aqui, ela é listada como instrução técnica. O POP, ele é mais descritivo, né? Tem aqueles pilares que eu falei, né? Que é o desenvolvimento, o que que você vai fazer, de quem é a responsabilidade de desenvolver aquele passo, e terceiro, né? É, quais os riscos de você realizar aquele passo específico e como que você vai resolver esse problema. Então, esses 4 pilares, dependendo aí da empresa, às vezes eles pegam só 3, que eles tiram ali a competência, né? E aí ele é só descritivo, é do pessoal lá da segurança do trabalho, é um documento, né? Não só comprobatório, né? Mas principalmente ele comprova que foi dada uma instrução técnica aí. E a IT, né?
A instrução técnica é uma evolução do POP, e além de você ter o descritivo desse passo a passo, você também tem o quê? Você também tem imagens, né? Às vezes vídeo, igual um que eu já mostrei para vocês, né? Que ele é totalmente fotográfico, né? Às vezes eles misturam esse fotográfico com, né, as informações ali de lado sobre cada imagem. Então, o objetivo é esse, né? É no sentido prevencionista, ou seja, antes de ocorrer, você já pensar o quê? No que pode dar errado e como que você vai mitigar, né? Quiçá, né? Zerar os índices aí de acidente, né? Ele vai receber o treinamento específico para estar desenvolvendo suas atividades no setor. Dependendo do tipo de atividade que ele vai fazer, ele vai receber uma carga horária mais intensa, um treinamento mais específico, para que ele conheça o equipamento e conheça os dispositivos de segurança que existem nele, para que, se precisar fazer algum tipo de intervenção, ele esteja apto para fazer. E quais são alguns tipos de EPCs utilizados nessa empresa? Então, nós temos diversos tipos de EPCs que utilizamos aqui na empresa. Nós temos exaustores, ventiladores, botoeiras de emergência, cordões de emergência, temos detectores de amônia, detectores de fumaça, diversas plataformas e, é claro, também proteções nos equipamentos, proteções fixas e proteções móveis com o sistema de intertravamento. E caso aconteça algum defeito nesses EPCs, quais as medidas que o trabalhador deve tomar? Imediatamente o trabalhador tem que parar a sua atividade, está chamando o seu gestor imediato para que ele, juntamente com a equipe de manutenção, façam a troca desse equipamento, né? Ou então o conserto através da equipe de manutenção que a gente tem na unidade. E caso esses EPCs eles não sejam totalmente suficientes para a segurança do trabalhador, quais medidas são tomadas? Nós vamos ter que tomar outras ações administrativas e, se não resolver, por fim, a última solução é a implantação do EPI, que seria o equipamento de proteção. Nem todos os EPCs estão diretamente vinculados às máquinas. Agora, que tal conhecer mais de perto alguns deles? Deixa eu ativar aqui que eu tinha desativado. Fazendo um adendo aí, né, nessa fala que ela foi cortada aí. Vocês estão vendo que as medidas de proteção, né, seja ela coletiva, individual, elas são o quê? Elas são tomadas se, por exemplo, se o trabalho é inseguro, né? Então, em último caso, é que elas vão ser, né, que essas medidas vão ser tomadas, né? A gente pensa assim, não, coloca EPI, põe EPC e pronto, né? Vamos trabalhar. Não. Faz toda uma análise, né, análise de risco, para ver se esse ambiente ele é salubre, ou se, né, se tem a periculosidade, né, e tem essas duas distinções aí. Daí, se, né, é comprovado e não tiver como contornar esses riscos, né, seja o risco insalubre, seja o risco periculoso, daí vão ser tomadas medidas, né, que no caso são os EPCs e os EPIs, ou seja, ele é a última linha de proteção. O ideal seria que não precisasse, né, mas se fazendo análise, né, o pessoal chama, tem a LTCAT, né, o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, né? Então, se houver, né, não tem como eliminar esse risco por algum outro tipo de medida. Ela falou até em medidas administrativas, né? Então, né, vai se aplicar o quê? A utilização de EPC e de EPI, né? Na hora do vídeo eles cortaram muito rápido, ela não terminou de falar que era EPI também, né? Aqui nesse local, existem ruídos de motores das máquinas, esteiras e nórias. Para proteger você e seus colegas, são instalados isolantes acústicos nas máquinas. Mas caso você esteja muito próximo a uma delas, mantenha o protetor auricular. Em atividades como a escaldagem, Aí,
esses EPIs que ele citou aí, né, são todos para condições o quê? Insalubres, né? É o ruído, né, condições aí de temperatura, né, altas temperaturas, né, até baixas, né, temperatura. Por exemplo, um cidadão ele tá movendo peças aí, né, peças dentro de uma câmara fria. Ele não pode simplesmente sair dessa câmara fria e ir pro ambiente com a temperatura normal e do mesmo jeito, né? Ele não pode vir de uma temperatura ambiente, né, e ir para a câmara fria de uma vez. Ele tem que fazer essa transição, né? Então, todo ruído também, né? Por exemplo, é, quando você vai operar uma empilhadeira aí, a empilhadeira ela tem aquele, ba- aqueles, é, aquele som intermitente, né? Justamente para quem está ao redor saber que tem uma empilhadeira ali se movimentando e para a pessoa tomar cuidado, né? Ali na Ambev, ali, por exemplo, tem uma tem um local onde as pessoas, né, passam ali pelo chão de fábrica ou em volta ali da fábrica, né? Então é como se fosse uma estrada, mas só que é o quê? São para pessoas. Aí, por exemplo, uma das regras lá é você não atender telefone, mesmo que você tiver um Bluetooth, né? Você tem que parar no local, ver que o local está seguro, ver que não tem, né, uma empilhadeira passando, ou até um caminhão ali no pátio, né? A parte lá de logística, né? Que depois o pessoal, né, depois do invase, eles fazem, né, a coleta dos engradados, daí leva, né? A empilhadeira leva para o caminhão que aí já vai entregar para o cliente ou então vai armazenar em algum local, né? Ou então, vamos supor, né, que faz parte lá do grupo lá da Ambev, né, a Pepsi Company, né? Então, a pessoa tem que tomar cuidado, mesmo utilizando o Bluetooth, mas você está conversando, a sua tensão vai ser o quê? Vai ser diminuída, né? Então, por exemplo, o operador de empilhadeira, ele usa um protetor auricular e um abafador. Imagina você o dia inteiro ali trabalhando, né, com aquele som intermitente ali, né? Você sai dali, você fica escutando mentalmente aquele som, por ele ter sido repetido várias vezes no dia, né? E aí por isso que ela também, além do sinal sonoro, ela tem também, né, aquela lâmpada estroboscópica, né, tipo um giroflex, que aí pro operador, né, e quem os transeuntes aí, né, ficarem ligados, né, na movimentação dele, né. Então, todo o ambiente insalubre aí, né, toda insalubridade aí, é, a, a indústria ela toma medidas, né, para dirimir, né, e, se possível, né, zerar. Aí, quando zera, por exemplo, vamos supor que eu zerei, é, por exemplo, a questão do ruído de uma máquina. Fiz lá um projeto em que essa máquina, o modelo anterior, ele era totalmente ruidoso e o modelo atual, né, ele não tem barulho algum. Daí, como não tem mais a insalubridade que seria esse barulho intermitente, então, né, eu agora eu posso eliminar a utilização de EPI, por exemplo. Como eu não tenho mais aquele barulho, então não preciso mais fazer essa utilização, né, que foi o ponto que ela frisou bem. De suínos, evisceração bovina e depeladeira de aves, a ventilação é fundamental para evitar que a umidade e o calor aumentem. A instalação deve promover a exaustão do calor e a troca de ar permanente. Também devem ser instalados exaustores para a remoção de gases, névoas e vapores nessas áreas. Dessa forma, evita-se a contaminação do ambiente. Quando há trabalho em altura, como no setor de evisceração, guarda-corpos e corrimões devem ser instalados ao longo de escadas, corredores, mezaninos e plataformas. Sua altura deve ser de no mínimo 1,20 m. Existem atividades em áreas que devem ser isoladas, mas não se preocupe, placas de sinalização indicam por onde você pode passar. Já em caso de emergência,
O local de trabalho também deve possuir itens como, por exemplo, kits de primeiros socorros, chuveiros de segurança e extintores. Em caso de acidente, acione os dispositivos de parada de emergência da máquina. Para sua segurança, eles devem ser testados diariamente antes das máquinas iniciarem a produção. No caso, os botões de parada como o da esteira. Aqui ele é vermelho justamente para se destacar do restante. Havendo qualquer problema, aperte-o para interromper a atividade imediatamente. Por fim, telas de proteção impedem que você se aproxime de objetos cortantes da máquina. Muitos dos equipamentos de proteção coletiva que você já viu já fazem parte das máquinas. Mas ao aprender como utilizá-los e entender a sua importância, você dará um passo importante para realizar o seu trabalho com mais segurança. Por falar neles, não custa relembrar o que foi abordado hoje. O que são os equipamentos de proteção coletiva, como se dá a sua implementação na indústria de proteína animal e o uso correto dos EPCs. Agora que você aprendeu sobre os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, você garante não só a sua, mas também a segurança de todos. Continue acompanhando a série e espero você no próximo episódio. Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Estão vendo, né, que é super importante, né? Independente do trabalho que a gente faz, né, é ter sempre a segurança do trabalho em nosso lado. Deixa eu só... Agora vamos voltar específico, né? Eu queria amarrar esse assunto, né, junto. Agora, pessoal, como eu dei uma olhada aqui na aula passada, né? A gente até finalizou um minutinho, tá carregando aqui. Só vou voltar no último slide. Isso. E deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, gente, na última aula a gente estava falando, né, esse assunto ele é assim dual, ou seja, ele tem a ver com instalações, porque as instalações são a infraestrutura em si, né, os elementos de instalação, né, que é o quê? Que são as linhas, os equipamentos em si, que vão ser o quê? Vão ser acoplados ao sistema elétrico de potência, ou seja, eu tenho uma fonte que vem lá da geração, passa pela transmissão, distribuição, chega o transformador de distribuição, né, chega no secundário e vai na residência, ou ele, né, já vem direto do primário quando eu tenho uma demanda, né? Então, assim, ele faz toda essa viagem, né? Querendo ou não, né, imagina se eu tivesse, eu já vi muitos projetos assim, o cidadão simplesmente vem cá e constrói, igual aqui, ó, a gente tem ele vai e monta uma estrutura aqui, tá certo que essas daqui são muito caras, né, mas uma de distribuição, por exemplo, ele vem aqui, né, igual na última aula aqui que a gente estava, só um minutinho, só achar aqui o documento. Igual nessa última aula aqui. Isso já aconteceu demais, pessoal. Simplesmente, né, isso era numa época, né, que infelizmente não tinha a capacitação, né, que hoje, pelo linguajar aí do CREA, né, é a capacitação, né, que é o quê? Que é o profissional da área, né, então existe uma RT que você faz, né, que é uma RT para fins educativos, né? Fins escolares, né? Por exemplo, igual
eu frisei aí, se eu não me engano, acho que foi na primeira aula nossa aqui dessa UC, né? Mesmo eu sou engenheiro eletricista de formação, engenheiro de segurança, mas mesmo eu sendo um engenheiro, eu não sou o responsável técnico aqui. Existe um engenheiro que ele é o RT da instituição, né? E aí ele que valida. Apesar de eu ser engenheiro e outros colegas aqui, né, serem engenheiros aí de várias áreas, né? No caso nosso aqui é da eletrotécnica, né? Então, ele que, como se diz, quem assina, né, é ele, né? Embora eu seja também da área, ele que dá essa validação. Então, o pessoal, né, simplesmente, não é 04 não, é 06. Então, o cara, aí, por exemplo, antigamente, ele vem, instala aqui, né, essa estrutura aqui tipo 1, né, uma normal tipo 1, e daí ele não faz nenhuma validação, né? Simplesmente ele vai instalando aqui, às vezes tem uns coloca só uma mão francesa plana aqui. Ah, não, tá bom, ó, estabilizou. É porque é o seguinte, ó, vocês vendo aqui pela vista aérea dessa infraestrutura aqui, ó, aqui tá o parafuso. Deixa eu dar um zoom aqui que é melhor. Isso aqui é a mão francesa plana. Parece aquelas réguas de pedreiro, né? Então, ó, você vê na vista frontal aqui, ó, ela vem atrás aqui da cruzeta, tá vendo? Ela tá instalada atrás aqui da cruzeira. Aí o parafuso tipo máquina ou cabeça quadrada, né? Ele geralmente chama esses dois nomes aqui. Ele é instalado bem aqui, ó, na face, nessa face aqui de trás aqui, ó. Aí ele desce aqui a mão francesa aqui, ó, e é instalada no poste, porque aí você coloca duas e daí ela dá estabilidade, né, para a cruzeta não ficar sambando. No caso dessa da duplo T. Aí já no caso de seção circular, por exemplo, deixa eu abrir a da circular, eu vou ter que abrir a norma, porque essa daqui da equatorial, ela mostra só o duplo T, que é a sequência, não é a sequência natural, não, o normal, né, a evolução é ser daqui para frente eles utilizarem mais estrutura duplo T, porque o duplo T ele tem a vantagem que até a metade do poste, quer ver, ó, abrindo a 1 aqui, ó, até metade do poste, a metade superior, né, do topo, ó, que é onde seção circular, né, ó, que é o duplo T. Do topo dele até a metade dele é por ação natural, que daí você não precisa utilizar uma cinta, né, para colocar qualquer ferragem. E daí a vantagem que é do topo até a metade. Aí essa parte aqui inferior aqui, praticamente você não precisa instalar nada. Às vezes, né, quando for uma rede rural, aí eu tenho que pôr um medidor aqui. Aí existe uma cinta que ela é chamada de cinta quadrada, que ela foi feita para essa parte do poste e que não tem uma furação natural. Então, é muito mais vantagem você, apesar do que o duplo T, ele tem a tração, a resistência mecânica dele é bem menor do que o de seção circular. O de seção circular de concreto armado, ele tem uma tração bem superior, assim, ele resiste mais a torções, né, a esforços. Lembra que eu falei? Toda e qualquer estrutura, seja essa aqui de distribuição, seja essas aqui de transmissão, que eu estou mostrando aqui no AutoCAD, elas vão sofrer dois tipos de força. São os esforços verticais. Deixa eu ver se isso aqui vai. Isso que eu estou podendo editar nele aqui. São dois tipos de força. São os esforços verticais e os esforços, né? Esse que é o vertical, e os esforços horizontais. O esforço vertical é, por exemplo, eu venho aqui e instalo um transformador aqui de distribuição, sei lá, um transformador trifásico de 75 kVA.
75, ou quilowatts, né? 75 quilowatts. Beleza. Então, ele tem o quê? Um esforço vertical. Porque essa estrutura aqui, seja ela de madeira, concreto armado, né, geralmente, né, tem até um poste que ele é de fibra, né, só que geralmente não utiliza aqui não. Ele tem um sério problema. Se ele sofrer um abarroamento, essa fibra, aí geralmente tem um de fibra que ele é quadrado até a metade, ele é duplo T, e a parte no meio até o chão ele é circular. Tem esse poste de fibra, mas até onde eu sei, aqui tem um laboratório, não sei se ele ainda está ativo, né, agora com a Equatorial ou com a Enel, mas eu lembro que tinha quando você, por exemplo, quisesse colocar uma opção de um poste diferente, igual a gente tem, por questões ambientais, não temos mais a opção do poste de madeira, né? Agora só tem o circular de concreto armado e o duplo T de concreto armado, né? Por questões ambientais, né, o de madeira ele foi banido. Só se você tiver em estoque, mas hoje em dia é muito raro você ter ainda, né? Então, esse por exemplo, eu quero esse poste de acrílico, né? Que metade dele é duplo T, a metade de cima para baixo é duplo T e a metade, né, do meio até o engastamento ele é seção circular. Aí ele primeiro vai para um laboratório de ensaio da própria concessionária. Aí na época isso aconteceu, pelo menos 2 vezes que eu tenho notícia. Aí ele vai para esse laboratório de ensaio. Inclusive, essa norma que vocês estão vendo aqui, a 01, ela serve mais para isso, para os fabricantes, né? Eu trabalhei para uma empresa, uma construtora, né? Que ela tinha também a Mold aqui em Goiânia, tem em Aparecida, né? Ela faz formas de, acho que é concreto alveolado, que é o nome que chama, né? Nessas formas são o quê? Você faz pista de rolagem para pontes, né? Seções de ponte. Também eles constroem, eles têm as formas lá, né? Para construir postes, né? Poste duplo T, poste de seção circular. Então, o fabricante ele faz, né? Aquele fabricante local ele tem que pegar essa norma que vocês estão vendo aqui, a 01, e daí incorporar ela para na sua construção e fazer os testes que inclusive estão sendo indicados aqui, né? Os testes de esforço mecânico, né? Aí ele faz um teste tanto vertical quanto de esforço horizontal. Inclusive, né, utiliza um corpo de prova, aí ele coloca um gancho olhal aqui, e daí tem uma máquina que ela pega, ela simula, né, o tracionamento do cabo, aí outra máquina, da parte um pistão lá, ele simula os esforços verticais aqui, que é o do transformador, por exemplo, né? Então, essa empresa antes, aí faz o teste, e daí, normalmente, depende da concessionária, né? Eu estou falando que aqui acontecia, né? Então, faz nesse laboratório da própria concessionária. Se ele passar, ok. Eles vão colocar em um comunicado técnico, aí depois de um tempo, se eu não me engano, acho que é 12 meses, né? Um ano, ele sai do comunicado técnico e ele vai para uma norma, a norma que ele mais se adequa. Se ele não se adequar propriamente dito e ele tiver muitos itens, aí eles criam uma norma própria para aquele tipo de ensaio, né? Ou padrões de poste, como é o caso desse daqui, né? Então, basicamente, toda estrutura, seja ela de distribuição, seja ela de transmissão, ela tem que suportar esforços verticais, né? Que no caso é o quê? Transformador, banco de capacitor, tem reatores também, tem uns reatores aí que o pessoal utiliza para fazer equilíbrio de potência, né? Equilíbrio de carga, né? Juntamente com os bancos de resistores, né? Os reostatos aí
de potência, mas isso é só na subestação. Então, geralmente, eles são colocados em estruturas singelas aqui com poste, e ele tem que suportar juntamente, ou, no caso aqui do duplo T, com a furação natural, né, com um parafuso passante aqui, ou então através de uma cinta, né? Eu vou abrir aqui o que tem. Se eu pegar a norma. Acho. É a 15688. E aqui ó, os desenhos estão até melhores executados aqui. Não tá mais lá para frente. Ah, aqui está. Deixa eu pegar um semelhante a esse, uma tipo N, né? Porque ele mostra as duas opções, tanto seção circular quanto duplo T. Aí no caso, né, o padrão da concessionária local aqui, o lógico, né, o natural é só usar a estrutura tipo duplo T, né, que é o quadradinho. Ó, vamos pegar a mesma aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, como ele não tem furação natural, ele suporta esforços, principalmente vertical, né, horizontal, quer dizer, do tracionamento do cabo, por ele ter essa arquitetura circular aqui. Aí, ó, como é que você vai estabilizar, né? Do mesmo jeito, ó, você coloca uma mão francesa plana, né? Aqui, ó, na face de trás aqui, ó, da cruzeta, mas vocês estão vendo aqui, ó, como ele não tem a furação natural, tanto para a cruzeta quanto, ó, quando a gente está enxergando aqui de cima, a gente está vendo, não propriamente dito essa cinta, a gente vê essa cinta de baixo, mas também vê a cinta de cima aqui, ó. O perfil que mostra, ó, é a cinta de cima, né? Então vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu pôr um zoom aqui, bem hardcore aqui, ó, que aí vocês vão ver inclusive o detalhe da cela, esse UF45 é uma cela para cruzeta, né? Já no duplo T não existe essa necessidade, porque vocês estão vendo, ó, a cruzeta ela fica colada com o perfil, já que é uma face plana, né, uma face reta aqui, ó, já fica colada com o perfil da cruzeta aqui, né? Ou de madeira ou polimério. Já quando é seção circular, eu peguei não é, atualmente, pessoal, né, para quem não sabe, aí, não é mais a NBR 5443 nem a 5433 mais, não. Ela foi substituída por essa aí, a 15688. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a vista frontal, né? Aqui até isso aqui chama cela para cruzeta. Esse é uma ferragem aqui, ó, que ela estabiliza. Imagina, se eu colocasse simplesmente, ela fica nesse formato aqui em C. Eu acho que não dá para. Deixa eu ver se dá para editar nessa. Ah, essa aqui dá, ó. Essa ferragem aqui, ó. Ixi, deixa eu diminuir a pena aqui, que tá muito grossa. Mas também porque eu coloquei no zoom máximo aqui. Então, aqui, ó, a cela para cruzeta, ela tem essa parte aqui, ó, esse metal aqui fora. A cela, são essas duas metades aqui, ó. O ferro ele vem aqui, ó. Aí ele passa por dentro da cela, né? Que é a cinta, né? Essa aqui é a cinta e essa é a cela. Aí eu vou até passar a caneta por cima, ó, ela tem esse formato aqui, ó. Aí ela junta com essa parte de metal aqui, né? Eu só vou desenhar o perfil aqui, ó. Aí já aqui é a cela.
E a cinta, eu vou passar de outra cor, ó, pra gente frisar bem aqui, ó. Aí a cinta já é isso aqui, ó. Tá vendo que ela é saltada aqui, ó? Porque esse parafuso aqui, cabeça abaulada, você coloca, tá vendo? Ó? Coloca ele nesse espaço aqui, ó. Ó, a cinta ela vem até aqui. Aí, ó, passa aqui por dentro da cela. Tá vendo que ela conecta. Aí essa parte externa da cela aqui, ela é reta para justamente estabilizar com a cruzeta. E essa outra parte aqui, né, ela encaixa direitinho aqui com a cinta. Ó, a cinta com C. Se não me falha a memória. Agora a gente olha aqui na lista de material, que se eu não me engano é com C. Então, ó, vocês estão vendo? Porque se eu simplesmente fosse colocar esse parafuso cabeça baulada aqui, ó, porque aqui, ó, a gente não tá vendo aqui, ó, da gente enxergar a cinta aqui de lado aqui, ó, essa parte aqui, ó, como eu não tô desenhando no AutoCAD, né, vocês estão vendo que o desenho à mão livre sai torto mesmo. Aí a cinta, aqui é a linha de chamada aqui, ó, pra gente entender. Aí daqui para cá fica o abaulamento aqui, né, que vai conectar no poste. E essa daqui, essa parte aqui, ó, que fica. Nossa, ainda bem que eu. E mesmo na época que o pessoal fazia a mão livre, né, tem a régua paralela, né? A régua paralela, os esquadros e os gabaritos, né? Aí bem aqui, ó, você tem um perfil quadrado. Esse perfil quadrado aqui, ó, esse parafuso cabeça abaulada, se eu não me engano, acho que é francês que chama, não me lembro outro nome, eu teria que olhar no catálogo aqui, ó. Aí ele tem essa cabeça, né, abaulada aqui. Ele não tem nenhum chanfro aqui, né, tipo fenda ou tipo Phillips, né, é totalmente liso aqui, abaulado. Porém, a vantagem dele é que ele tem um perfil quadrado aqui, ó. Aí esse perfil quadrado, ele encaixa nesse quadrado daqui da cinta. E a outra parte aqui, ela é rosqueável. Então ele é liso aqui, né? Na hora da usinagem, ele é liso e quadrangular. E aqui ele é circular e rosqueado. Para justamente, ó, ser rosqueado com esse aqui não é parafuso sextavado, não. É um parafuso máquina, um parafuso perfil quadrado. Aí só interno que ele é circular aqui, ó. Aí estão vendo, ó? Por isso que ele entra bem nesse vão aqui da cinta, ó. E aí você instala ele aqui. Aí geralmente para essa seção circular é um parafuso que chamam de parafuso passante. Daí geralmente ele tem esse tamanho aqui da cruzeta de madeira. Existe um outro que ele é bem menor do que esse, porque você vai colocar em uma cruzeta metálica. Cruzeta metálica são as cruzetas do padrão de rede de distribuição, por exemplo, a rede compacta. Deixa eu abrir ela aqui para a gente. Mas aí, ó, vocês quando tiverem aí na aula prática, né? Daí o professor, eles vão fazer essa montagem. Geralmente, quando eu dou essa aula prática, eu chamo de tabuada lá. Eu primeiro peço para os alunos colocar a lona no chão, né? Pegar todas essas ferramentas aqui, cintas, essa aqui, essa estrutura aqui, ó, que é chamada de alguns chamam de rack, né? Outros chamam espaçador aqui para rede secundária, né? Aí se tem um espaço para só uma roldana, aí você coloca, aí você fala, né? Para um elemento, para dois elementos, três elementos, quatro. Aí existem né, várias racks, né? Vários espaçadores para
para você colocar a rede de baixa tensão aqui, ó. Porque aqui está passando a de média tensão, vocês estão vendo, ó, o perfil do cabo. Ó, aqui, ó, a única coisa que mantém o cabo e o isolador unidos, né? É esse, é esse arame. Na verdade, ele é uma das seções. Lembra que eu falei que a arquitetura do cabo é o quê? São 6 fios de alumínio e um fio de aço aqui no meio. Então, ó, eles chamam de alça pré-formada ou laço pré-formado. Você dá a volta dele aqui, aí como ele tem o perfil em como o fio ou o cabo é entrelaçado, né? Ele se adere muito bem aqui, ó. Você vai simplesmente enrolando ele aqui em volta. Aí você vem, ó, passa ele, você dá uma volta aqui, ó, ó, uma parte, ele dá uma espécie de uma volta aqui, ó. Vamos acompanhando aqui, ó, o jeito que ele tá indo no cabo aqui, ó. Aí vem, ó, dá a volta aqui. Ele fica entrelaçado, né, entre o cabo e o isolador. Aí geralmente, às vezes o pessoal usa esse que chamam de coxim, né, um coxim de borracha aqui, que tem dois tipos. Tem um coxim de borracha que simplesmente é um cilindro. Ele é um cilindro aqui de borracha, você coloca ele em volta do cabo aqui, ó. Aí existe também quando, por exemplo, quando vocês fazem instalação de aterramento, né? Se você não utilizar uma solda exotérmica, você pode simplesmente pegar uma seção do cabo, aí você coloca até a metade do coxim aqui, ó. Aí você pega a outra parte que você quer emendar aqui, ó. Aí o cabo vai estar aqui, né? Aí o coxim, aí tem um coxim metálico. Aí você coloca ele aqui, né? Uma parte do cabo vem para esse lado, a outra por esse aqui. Aí daí você vem com um alicate, ele é tipo um alicate crimpador, né? Um alicate de pressão. E você vem e aperta ele aqui, ele sela aqui o cabo e faz a emenda. Essa é a maneira assim mais barata, vamos dizer assim. A outra mais cara é fazer uma solda exotérmica, né, com um cadinho, né? Eu tenho até um vídeo aqui um mini tutorial que ensina a fazer isso. Depois eu mostro esse vídeo aí. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui de uma cruzeta metálica. Só pegar aqui 17. Ok. Então, assim, as cruzetas, porque o pessoal acha que cruzeta é só de madeira, né, ou polimérica. Tem essas aqui da classe. Isso aqui são vistas aéreas, né? Deixa eu pegar aqui. O duro é que essas estruturas estão bem. Ó, não tem vista aérea aqui. Mas beleza, vamos me virar com essa. Ó, esse aqui é um braço, chama braço C. Essa aqui é a CE2. Então essa. Ó, ele não deixa eu editar isso. Que maravilha. Peraí, deixa eu. Já que ele não deixa editar, eu vou ligar aqui o viewboard. Deixa eu ligar o viewboard aqui, que aí eu desenho o viewboard, coloco ele transparente. Ó, agora a gente vai conseguir desenhar aqui. Só diminuir a pena dele, que vai estar muito grossa. Deixa eu ver como é que tá a pena dele. Ah, tá ok. Então aqui, ó, um porta-seção circular do mesmo jeito, ó. Tem a cinta, né, para porta-seção circular
esse braço, esse aqui que é a cruzeta metálica aqui que eu falei, né? Então, ó, se a gente enxergar ele aqui por cima, né? A gente tem aqui a parte circular, né? Porte-seção circular de concreto armado, ó. Aí ele é vazado, né? Ele não é totalmente preenchido, né? Até mesmo porque não parece, ele ficaria muito mais pesado, né? Aí você tem a estrutura armada aqui, a, a parte quando fala concreto armado, né? Você tem o quê? O preenchimento de concreto e a outra parte aqui é a estrutura metálica que ajuda a dar o quê? Da resistência à tração mecânica, né? Então aqui, ó, aí você tem a cinta, né, que é instalada aqui, ó, tem o biquinho da cinta que você coloca o parafuso cabeça baulada, né? Ela dá a volta aqui, né, aí tem uma partezinha que fica para fora aqui, né? Aí, ó, essa parte aqui, ó, ele é um perfil metálico aqui, ó. Se você enxergar ele aqui de cima, o braço C, ó, ele é assim, ó, ele fica no poste. Que aí ele faz um C aqui, justamente com esse biquinho aqui da cinta para pós-seção circular, né? Aí se a gente fosse seguir o desenho aqui, né? Se fosse fazer o desenho técnico aqui, ó. Aí ele vem até aqui. E se a gente fosse enxergar ele aqui de frente, ele aqui de frente aqui, ó. Ele é uma estrutura metálica em formato de U aqui, ó. Aí se eu não me engano, eu desenhei um pouco errado aqui, peraí. De borracha. E é o seguinte aqui, ó. Ele é um tipo um U, né? Mas só que é aberto aqui embaixo, aqui, ó. Aí você coloca o parafuso aqui por baixo. Inclusive, ó, esse pino aqui, ó, ele tem a rosca bem menor, que é justamente aqui, ó. Porque se você colocar um pino que segura esse isolador aqui, ó, você colocar um do perfil para poste, para cruzeta de madeira, a rosca dele ela vai ser muito maior, aí vai ficar meio desproporcional. A rosca vai ficar bem aqui embaixo. Aí você tem que utilizar um para estrutura metálica. Que inclusive ele tem um parafuso cabeça quadrada como padrão e ele tem uma arruela de pressão, né? A arruela normal ela é assim, ó. É uma chapa de metal, né? Aí tem a arruela quadrada, a arruela circular, né? E ela tem esse furo aqui. Já a arruela de pressão, por exemplo, se a gente enxerga ela de lado, ela tem a espessura, né? Tem a espessura lá de tantos milímetros aqui, né? Aí já a arruela de pressão, ela é a mesma coisa do design. A diferença, nossa, para eu fazer desenho à mão livre aqui tá difícil. Isso porque eu estou fazendo com a mesa digitalizadora. Imagina se não fosse. Faz de conta que tá do mesmo tamanho aqui, ó. Ela é o que é partida bem aqui, ó. E se a gente enxergar, se a gente for ver ela de lado aqui, ó, ela tem o perfil dela aqui, ó. Aí por causa dessa partição aqui, ó, é mais ou menos assim, ó. Ela é torcida aqui, ó. Parte dela fica para baixo e parte fica para cima. Que é justamente aqui, ó, quando você aperta com a porca quadrada aqui, essa arruela de pressão, por ela não ser alinhada, né, ela ser assim, ó, a chapa ela é torcida aqui, ela nunca vai ficar alinhada igual a arruela normal. Aí ela tem esse desnível aqui que na hora que você aperta, ela causa uma pressão negativa na porca quadrada e mesmo com oscilações aí mecânicas, né, por exemplo, essa arruela ela não desparafusa. Se fosse uma arruela normal, ela ficaria frouxa, né, de tempo em tempo aí. Você tinha que falar para um eletricista ir lá e dar um aperto, né? Aí por isso e ela é ideal para cruzetas do tipo metálica aqui.
Então, ela tem esse perfil aqui, ó. Você enxergar ela de lado aqui, ó. Esse U para baixo. Aí aqui fica o pino para isolador de pino, né? De específico para cruzeta metálica, que aí ele tem uma rosca menor. Você coloca o parafuso cabeça quadrada, juntamente com a arruela, essa arruela de pressão, né? E aqui, ó, aí para a rede compacta, né? Você tem esse isolador característico, que é um isolador polimérico. E ele é bom, sabe por quê? Porque, por exemplo, acontece isso demais, principalmente em rede rural, onde você, né, como se diz, como é rural, né, quem que está lá na zona rural, né? São poucas pessoas, você tem um baixo afluxo de pessoas, né? Então, como se diz, a vigilância dessa rede, né? Já da urbana já é quase zero. Imagina da rede rural, né? Aí o pessoal vai dá tiro de espingarda, joga pedra aqui para quebrar os clássicos, né? Que é de cerâmica ou de vidro temperado. Já esse polimérico, mesmo você atirando uma pedra aqui, ele ainda tem a estrutura dele ainda como é que fala? Íntegra, né? O índice de manutenção vai ser muito mais baixo. Beleza, pessoal? Agora deixa eu desacionar aqui o. Tive que fazer isso porque é porque alguns documentos aí da concessionária, pessoal, eles não dá para eu fazer, desenhar aqui por cima dele, né? Aí o jeito é utilizar esse programinha aqui para a gente conseguir desenhar por cima. Beleza? A gente viu um pouco aí das estruturas, né? O objetivo mais era até olhar de transmissão, mas aí na próxima aula como a gente tem mais aulas aí, né, de instalações do CEP, a gente vai passando passo a passo, porque é importante a gente ter a noção de como que monta essas estruturas, né, de como ela é montada, justamente, vamos supor, que você é um eletrotécnico de uma concessionária. Como é que você vai supervisionar um eletricista de distribuição ou de transmissão se você não tem nem ideia de como aquilo é montado? Entende? Aí você tem que saber o quê, né? Imagina, né? Eu sou supervisor, de construção de pontes, sendo que eu nem engenheiro civil eu sou, né? Né? Não sou nada da construção civil. Então, isso perde o total sentido, né? Ou seja, eu tenho que ser pelo menos igual àquilo que eu estou supervisionando, né? Eu tenho que ter conhecimento. Beleza, pessoal? Então, já deu nosso horário aqui. Já pedir o mais rápido possível aí para a monitora fazer a postagem da aula de hoje, tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula, tá bom?